E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo com essa lista, terminando essa série dos melhores ataques de cada custo. Hoje falando sobre os ataques de custo 5, que é o custo mais caro de cartas de ataque no Chaotic TCG. Assim, existem poucas cartas de custo 5 e a maioria delas não tem um efeito tão bom que compense usar. Foram poucas lançadas e principalmente as primeiras não são lá tão poderosas que compensem tanto. Mas eu separei aqui as 5 que mais são usadas, que têm algum potencial interessante, e vamos trazer então as melhores ranqueadas. Vamos nessa então. Em quinto lugar, eu acredito que fica Unified Tribe Charge, seria a Marcha Unida das Tribos, algo assim. Tem um dano base de 10 e ela pode causar 10 de dano para cada tribo que você controla. Então, atualmente no Chaotic existem 5 tribos, então esse ataque poderia causar 60 de dano. Eu já cheguei a ver essa carta ser usada em decks de multitribo, que usam, por exemplo, Capian, Tenentes, e algum Fluid Morph. Pode não ser a carta mais interessante para esse deck, ela realmente tem visto muito pouco jogo, mas eu acho que é uma carta que tem potencial. Como esse é um ataque que não é nem de elementos e nem de disciplina, usando o Bodo Dagger você pode aumentar ainda mais o dano. Então poderia causar 70 no seu potencial máximo. Fora que tem um suporte interessante para ela, que é o The North Range, que o efeito miragem dela é que uma criatura nesse espaço conta como todas as tribos. Então, mesmo que você não tenha todas as tribos no deck, ou você perca algumas criaturas de algumas tribos, tendo o local miragem, você ainda teria as 5 tribos existentes e esse ataque ainda causaria 60 de dano. E o que é interessante sobre ele é que, como eu falei, atualmente, quando o Chaotic parou, haviam 5 tribos lançadas. Mas é meio que existia uma sexta tribo confirmada, seriam The Frozen, os congelados. Então aí esse ataque causaria então 70 de dano no seu base. Usando o local miragem, então, você poderia ter esse suporte. E conforme o jogo continuasse avançando, eu acredito que mais tribos seriam lançadas, então esse seria um local com potencial de crescer ainda mais. Mas ele não tem visto muito jogo. Na quarta posição, Slash Claw, que é um ataque de dano base 5 com o seguinte efeito: se a sua criatura tem Recklessness, cause dano igual ao dobro do valor de Reckless da criatura. E assim, desde a primeira coleção, são lançadas criaturas que têm o Reckless, que é o descuido, que sempre que elas atacam, elas sofrem um certo dano de rebote. E aí, esse dano começou com 5, às vezes 10, até a chegada das War Beasts, que são criaturas de energia bem elevada e que já têm um Reckless bem alto. Por exemplo, o Blasvatan, que chega a ter 25, então com esse ataque poderia causar 55 de dano. E claro que existe o grande Korhor, que é a maior War Beast, e é a criatura que tem a maior energia do jogo, e que também tem a maior Reckless do jogo, que chega a ser de 50. Então o Slash Claw, jogado pelo Korhor, pode causar 105 de dano. Isso é dano mais que suficiente para derrotar todos os lutadores do Chaotic, se o ataque for bem sucedido, claro. Pode ser algo desnecessário, um dano muito acima do necessário? Com certeza. Mas mesmo assim, essa carta tem sido usada em decks de Mypedium. Tem um suporte interessante para você buscar ela. Dá para usar alguns ataques e efeitos que buscam essa carta muito bem. E é uma opção. Tem sido usado em decks de Warbeast, principalmente com Korro, porque o Blasvatan e os outros têm ataques bem melhores e mais baratos para usar. Mas enfim, está aí na quarta posição. Na terceira posição, uma das minhas favoritas, que é Sink Scream, grito do afundar, grito secante, não sei bem uma tradução literal. Esse é um ataque de dano base zero, tem os 4 elementos, mas o dano deles também é zero e tem o seguinte efeito. Basicamente, para cada elemento que você tem, você consegue reduzir uma disciplina específica para zero. Apenas isso, mas é muita coisa. Porque se você usa esse ataque em uma criatura que tem os 4 elementos em um deck de Gantrak, é hit kill. Porque o segundo efeito do Gantrak diz: se uma criatura tem zero em todas as disciplinas, destrua. Então, assim, esse é um ataque que pode esvaziar todas as disciplinas da criatura de uma vez para zero. E aí o Gantrak destrói instantaneamente.
independente da energia da criatura, independente da quantidade de disciplinas que a criatura tenha, já era. O Gantrak, para mim, é a criatura mais anti-meta do Chaotic, porque ele pega toda essa lógica de cura, energia e dano de ataque e joga para lá, nada funciona, e eu acho que essa combinação é muito boa. Uh, Slash Claw ou outros ataques de custo alto que causam dano absurdo, eles podem ser negados por Melody of Mirage, Zerion Armor e outros recursos que diminuem o dano, só que essa lógica não funciona com o Sync Screen, já que não causa dano, é apenas reduzir as disciplinas diretamente. Então, assim, não dá para você negar com as formas convencionais e mais usadas, como o Melody of Mirage, que é usado em todos os decks Mypedians e em quase todos os decks mistos que usam Mypedian. A principal forma, as principais formas, na verdade, de você cancelar esse ataque e evitar o hit kill seria você negar o ataque, que é um recurso que é bem pouco usado no Chaotic, na verdade. O segundo recurso é você negar os efeitos desse ataque, que só o Virik Landfarer consegue fazer isso, e ele praticamente não é jogado. E as outras formas seriam você destruir o Gantrak com algum tipo de burn ou o efeito do Tartarek, ou se você remover algum elemento da criatura que jogou o ataque, ou remover um elemento, ou remover mais de um, e aí você conseguiria conservar alguma disciplina e ficar deixa sua criatura viva. Mas enfim, é um ataque bem poderoso, uma estratégia bem anti-meta. E eu recomendo, eu uso ele no deck, já gravei vídeos e até usei ele numa live. Eu geralmente costumo usar o Gromor, que é um Minion, que consegue ser usado com o Gantrak. Ele já tem 3 elementos, só basta dar o elemento vento para ele, um equipamento já consegue fazer isso. Ou você pode usar algum elementarista equipado com o Elementalist Pauldrons, e aí ele já consegue ganhar os elementos que faltam para que ele consiga ficar com os 4 elementos. Gosto bastante desse ataque. Eu acho que, mesmo ele sendo em um deck bem específico, sendo bem caro, mas eu acho que compensa pra caramba. Na segunda posição, Mind Mash, um ataque de dano base 15 e basicamente um challenge de sabedoria contra as outras disciplinas. Então, no caso, vai comparar a sabedoria da criatura que jogou o ataque com as outras disciplinas da criatura. E caso esse challenge de 5, apenas 5, seja bem sucedido, você pode causar 15 de dano. Então, no total, esse ataque pode causar 60 de dano. Tudo bem que esse é um dano menor que Slash Claw ou até mesmo que Unified Tribe Charge, mas mesmo assim, como esse ataque ele roda no deck de Wise Guys, que é um deck muito consistente, um deck bem competitivo e um deck que o Tartarek pode dar um suporte, no caso pode aumentar a sabedoria da criatura que jogou o ataque, esse é um ataque muito bom, realmente muito bom, muito forte nesse deck. A Ivena, que pode jogar esse ataque, como é um ataque de sabedoria, existe o bônus de 5 que ela pode jogar. A Ivena, a Tartarek já tem uma sabedoria lá em cima e ainda pode receber mais 35 de dano, no caso mais 35 de sabedoria pelo efeito do Tartarek. Então dá para você conseguir vencer esse challenge contra a grande maioria das criaturas. Talvez não contra alguma War Beast de sabedoria, no caso de disciplinas bem altas, mas mesmo assim é um ataque muito forte. Por isso ele está banido atualmente no Recode, já saiu algumas vezes, mas no momento está banido. É uma carta bem forte, bem poderosa, num deck bem consistente. Então, mesmo que não seja tão forte quanto o Slash Claw ou outras, como ela roda em um deck muito bom, deixar ela banida foi uma forma de enfraquecer. Então, é por conta disso que ela está banida atualmente. E em primeiríssimo lugar, Super Cooled Rain, uma chuva super gelada, super congelada, super fria. Um ataque de dano base 15, dano de água 25, com o seguinte efeito: seu oponente remove um total de 4 Magic Counters entre criaturas que ele controla. Bom, praticamente em todo vídeo eu falo e vou continuar falando, água é o melhor elemento do Chaotic, tanto com relação a ataques, com relação a criaturas. Ele é popular em 3 tribos, Outro Mundo, Dalians e Marillions. Então, a quantidade de decks que pode usar um bom ataque de água são muitos. Muitos mesmo. Decks mistos também podem usar e abusar. E esse ataque, além de ter um dano de 40, que é um dano bom, um dano interessante, ainda tem um efeito mortal
bem poderoso contra muitos decks, que é você remover 4 contadores entre as criaturas do seu oponente. No caso, o oponente vai escolher e vai remover 4 criaturas do total. Imagina isso contra um deck de Mypedia, um deck de Mypedia em Strike, que geralmente tem apenas 5 contadores entre todas as criaturas. Então, assim, basicamente, você vai esvaziar os contadores do oponente. Não só decks de Mypedia, mas todo deck depende de contadores, a menos que seja um deck de Fluid Morph que você esteja enfrentando. Esse custo para ele não vai ser nada. Mas contra outros decks, os Music Counters são importantes para habilidades, para você jogar Musics e você afetar eles diretamente, removendo 4 de todas as criaturas que você controla. Isso pode definir o jogo. Basicamente, jogar esse ataque já pode definir todo o rumo da partida. E você poder jogar 2 cópias dele, então, aí é realmente mais problemático. Então, talvez 2 seja desnecessário. Jogando esse ataque uma vez só, já prejudica bastante o restante da partida. Esse ataque também está banido. Eu não vejo ele saindo da banlist no formato atual. Só decks de Fluid Morph não seriam tão afetados por eles, ou decks que não usam contadores, que seriam decks de Chef Marillion, mas eles são pouquíssimo utilizados. Mas enfim, essa realmente é uma carta muito poderosa, não só por conta do dano, mas por definir o rumo da partida. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você achou da lista. Vem para o nosso Discord conversar, interagir, movimentar um pouco mais a comunidade e fique de olho no canal para os próximos vídeos. É isso aí, até a próxima.